Salve, salve galerinha aqui do Facebook, salve, salve galerinha aqui do Instagram. É o seguinte, hoje eu estou muito feliz, estou recebendo um amigo muito massa, o Luiz Gustavo, grande Gugu, historiador, professor de história, doutor Gugu, doutor Luiz Gustavo. E hoje é um Casa de Malunga especial, 130 anos da abolição. Vai ser um bate-papo muito legal, ele já está aqui, daqui a pouquinho a gente vai começar o bate-papo. Seguinte, quero começar aqui agradecendo a galera que faz esse programa aqui acontecer, os apoios. Já estou vendo aqui, ó, uma galera entrando. Quero agradecer aí ao João Matos da Pontenet pelo apoio. O Casa de Malunga tem o apoio cultural aí da Pontenet através do meu parceiro, grande amigo o João Matos, que é um cara que sempre apoiou minha carreira. Um forte abraço, João Matos. Então, Pontenet na área, apoio cultural aí do Casa de Malunga. E o seguinte, galera, ó, já tô aqui degustando uma cerveja artesanal do meu parceiro Greg Lana, lá da cervejaria Trem das Gerais. Já tô tomando uma de leve aqui. Seguinte, olha aqui, ó. Essa cerveja que eu tô tomando aqui, ó, é a Bacon Beer, aqui, ó. Cerveja Bacon Beer da cervejaria Trem das Gerais. É o seguinte, galera, essa cerveja aqui é uma cerveja especial, feita exclusivamente para a galera lá da Gastro 317, que também é parceira aqui do programa. Então é uma edição feita especialmente para Gastro. Tem uma parada aqui, galera, que eu achei muito massa, que é um lance aqui que eles fazem uma harmonização da cerveja com os lanches da Gastro. Então você vai lá na Gastro, pede o lanche, pede uma Bacon Beer dessa aqui, que você vai sentir o que eu tô falando. Essa cerveja aqui é deliciosa. Eu, mas o Gugu já estamos aqui chapando uma de lese aqui nos bastidores. Então é isso, galera. É o seguinte, agora eu quero falar aqui pra você dos sorteios que vão acontecer e para vocês ficarem ligados da forma do sorteio. Olha aqui, ó. Essa bolsa aqui, galera, feita especialmente para o programa de hoje. Quero agradecer a Lília Nogueira, primeira dama aí do meu amigo Davi Primavera, pelo carinho com a gente. Ela fez essa bolsa aqui especialmente para sortear aqui hoje, no Casa de Malunga especial, 130 anos da abolição. Então olha só, essa bolsa aqui você pode ganhar hoje aqui no programa. Para poder ganhar essa bolsa é o seguinte, aqui no Facebook, todo mundo que compartilhar já está concorrendo. Então aqui no Facebook você precisa compartilhar. Você aqui do Facebook que entrou aí agora, compartilha esse vídeo para poder concorrer a essa bolsa. Você aqui do Instagram comentou, já está participando do sorteio. Qualquer um que comentar, chegou aqui, comentou, já está participando do sorteio. O que a gente vai fazer aqui no final? A gente vai anotar o nome de todo mundo aqui do Instagram, de todo mundo aqui do Facebook e iremos fazer o sorteio. Então aqui, ó, bolsa da Lília Nogueira, da artista Lília Nogueira. Agora é o seguinte, ó, temos aqui lanches da Gastro 317, dois blends, dois lanches maravilhosos aqui da Gastro. Eu sou suspeito para falar, bom demais. Salve meu amigo Lucas, lá da Gastro. Então, dois lanches da Gastro estarão aqui, ó. Então, a galera aqui do Instagram, a galera aqui do Facebook, beleza? Comentou no Instagram, compartilhou no Facebook, tá participando. Agora aqui, galera, olha só que massa, aqui, ó. A camisa do Eu Sou Negão. Fizemos aqui, ó, camisa com uma lunguinha aqui, ó. Olha que massa ficou, Gugu, ó. Eu sou negão, negro com cabelo bom. E essa camisa aqui foi confeccionada pela galera da ProArt. Quero mandar um abraço pro meu amigo Romeu, lá da ProArts. Então, comentou aqui no Instagram, compartilhou aqui no Facebook, tá participando aqui, ó. Camisa do Eu Sou Negão, feita especialmente aqui pro Casa de Malunga, aí, ó. Apoio da ProArts aqui, ó, do meu parceiro Romeu. Então, tem o sorteio dessa camisa e outra camisa aqui também, que é essa que eu estou usando, que é essa daqui, feita especialmente pro videoclipe Pele Preta. Essa camisa aqui, galera, o trombonista Elias Vitorino, que participou comigo do videoclipe Pele Preta, é o nosso trombonista da banda Arthur Vini e os Malungos.
Ele tá tocando o trombone utilizando essa camisa aqui, ó, ali debaixo do pontilhão, fazendo um solo muito massa na música Pele Preta e utilizando aqui essa camisa. Então é isso aí, o recado tá dado. Lembrando, galera, essa camisa aqui, o Sonegão, esse desenho aqui, ó, quem fez foi o Lucas Freitas, meu parceiro Lucas Freitas, lá da Barroco Tatu, grande tatuador. Obrigado aí, Lucas Freitas, pelo carinho. Se estiver precisando de tatuagem aí, pode procurar lá o Lucas Freitas no Barroco Tatu, que fica ali no Calçadão. Beleza? Então é isso. Fiquem ligados, compartilhem aqui no Facebook e comentem aqui no Instagram para participar aí do sorteio. Então, galera, seguinte. Vamos nessa. Olha só. Eu acredito, galera, que é impossível a gente compreender aqui o presente sem visitar o passado. Então, por isso que eu trouxe esse cara que eu admiro muito, é um grande amigo meu, que é doutor em História, historiador, né, professor, o grande Gugu, um cara fantástico. Eu vou chamar ele aqui agora para sentar aqui comigo e a gente começar esse bate-papo. Ai, salve, Gugu! Maluco, bom demais. Beleza, cara? Véi, prazerão ter você aqui hoje, mano. Vamos brindar então. Vamos brindar Gugu é meu amigo de muito tempo, cara. Essa oportunidade, esse encontro aí. Então já tem uma galera participando aqui, ó. Já vou mandando um salve aqui, ó, galera. Alisson Sanches, Lília Nogueira, João Matos, Ana Maria, Igor, Marcelo Correia, mandando um boa noite. Vânia, Tio Ranielio, Alisson Sanches de novo aqui, Geraldo Xuxa. Então, galera, é o seguinte. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui. E lembrando que você pode participar. Você pode mandar suas perguntas aqui, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, que a gente vai ler. Às vezes a gente não consegue ver a pergunta aqui na hora, que aqui fica pequenininho, fica subindo aqui muito rápido. Mas tem minha esposa ali na produção, que ela vai levantando o cartazinho pra gente, a gente vai lendo aqui. Por onde a gente olha, cara? Fica difícil. Eu fico igual doido. Tô aqui no Facebook, tô aqui no Instagram. Então é o seguinte, eu queria começar a parada aqui contando uma história pra vocês. Seguinte, todo mundo sabe aí que eu gravei um videoclipe, eu sou negão, muita gente que tá participando aqui já sabe dessa história. E eu tava com um projeto novo e procurando um nome pra banda. Então, galera, eu tava com um caderninho na frente da Percepção com um nome pior do que o outro. Eu não consegui encontrar um nome pra banda. Aí passa Gugu lá na frente na frente da Percepção Musical. Eu fico pra ele, ô Gugu, tô precisando de um nome pra minha banda e tal. Tô pensando aqui um nome, não tô conseguindo encontrar. Aí o Gugu me fala dessa palavra, malungo. E eu não conhecia essa palavra. Aí de cara eu já gostei da sonoridade, achei massa, a palavra forte. Aí eu perguntei pro Gugu o que significava e tal, ele foi e falou da origem da palavra, o que significa e tal. E então o Gugu, ele batizou a minha banda se chama Arthur Vini e os Malungos, por causa do Gugu. E indiretamente também, não, diretamente, né, batizou também aqui o Casa de Malungo, que eu gostei tanto desse nome que eu falei assim, não, tivemos a ideia aqui de fazer o programa, eu falei, não, vou colocar o programa Casa de Malungo, ou seja, Arthur Vini e os Malungos, batizado aqui pelo Gugu, Casa de Malungo. Então eu tô conversando aqui com o padrinho do Casa de Malungo. Então eu queria, pra começar, Gugu... Que responsa, velho. Pois é, você é o cara, velho. Você que apadrinhou a parada toda aqui. Então eu queria que, pra começar aqui, você falasse, explicasse pra galera o significado da palavra malungo e a origem da palavra malungo. Bom, essa palavra é de origem banto, né, que é um dialeto falado na região centro-ocidental africana, né, com algumas variações para uma geografia enorme daquele continente e tal, e passou a ser muito utilizada no contexto do tráfico internacional de escravos a partir do século XVI para cá, muito intensivamente, digamos assim, também no século XIX, e essa palavra significa, ela tem dois significados na verdade, e os dois significados, digamos assim, a gente pode entendê-los como complementares. Um é de navio ou barco e o outro é de companheiro, né? Ou seja, o significado de navio está muito presente o quê? Na questão da viagem tenebrosa, né, no Atlântico, a viagem forçosa pelo Atlântico,
onde aquelas pessoas eram depositadas em navios e trazidas para cá, para o Brasil e para outras partes das Américas e do mundo, né? A escravidão moderna ela não foi vivenciada apenas pelas Américas, mas em outros lugares do mundo também. Então, naquele ambiente ali se constroem novos laços, inclusive. Laços que transformam as pessoas em companheiros. Uma das imagens que a gente tem do navio negreiro, do tumbeiro, que é um apelido terrível que dá a dimensão daquilo que esses navios eram, de verdadeiras tumbas navegantes, etc., é que naquele espaço ali não existe apenas o horror, obviamente, da violência, ele toma conta daquele espaço, ele significa fortemente aquele espaço, mas ele também, essa coisa do horror esconde o fato daquelas pessoas terem já ali resistido àquela situação e buscado desenvolver estratégias de sobrevivência. Então, o malungo ele se constrói, né? O companheiro ele se constrói, ele se faz, ele nasce num ambiente de absoluta violência e, ao mesmo tempo, de absoluta solidariedade também, diante de algo que é absolutamente terrível, né? E quase incontornável. Assim. Cara, depois que você me falou do nome, eu pesquisando, né, que eu vi também que tem esse significado que você falou do bar, grande bar. Eu vi que tem uma parada até de tabu sexual entre os malungos. Então eles se consideravam tão parceiros assim, que é um malungo de fato mesmo, assim. Existia... É muito louco essa parada, cara. E assim, o nome encaixou com malungo. Quando eu conheci a palavra malungo, de cara, você me contando essa parada, já me apaixonei, assim, pela... Muito massa. Então a música da Nação Zumbi, que logo depois do falecimento do Chico, por exemplo, os caras gravam, eu não vou lembrar o nome da música, mas a palavra malungo é aquilo que vai designar aquele que está fazendo falta ali agora. Então, por exemplo, nessa música, o clipe é massa demais, tem lá, por exemplo, Jorge Ben participa, se eu não me engano, o Gil participa também, entendeu? Faz referência a um companheiro. Então, o significado dessa palavra é extremamente forte. Evoca aquilo que existe para além do senso comum quando as pessoas falam de escravidão, especialmente. Que as pessoas elas estavam 100% desumanizadas, que elas eram peças, objetos ou semoventes, que é um termo utilizado no passado para designar as coisas que pertenciam às pessoas, por exemplo, como boi, etc, etc. Elas eram pessoas. E essas pessoas que foram escravizadas, elas tinham a enorme, digamos assim, capacidade de perseverança de construir estratégias de sobrevivência e de alcance da liberdade, e uma liberdade que não é medida apenas pela carta de alforria, mas por uma série de outras coisas. Ou seja, é um universo extremamente violento e ao mesmo tempo complexo. Pode crer. Então, Arthur Vini e os Malungos, Casa de Malungo, estamos aqui com o cara que apadrinhou. Então é o seguinte, Gugu, para poder entrar aqui nessa questão, 130 anos da abolição, eu queria que você falasse sobre um clássico que eu vejo da galera falando assim, tipo, que a galera compara, usa o argumento, compara a escravidão que aconteceu dentro da África, entre as tribos, com a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Isso é um clássico, né? Como forma de, talvez, justificar naturalizar. É o pior, não é só justificar, naturalizar. Eu queria que você falasse, cabe essa comparação? Por que essa galera insiste em utilizar essa comparação? Fala um pouco pra gente dessa escravidão que acontecia lá. Clássica, mas antes de falar disso, a gente tem que pensar no seguinte, ninguém sabe. Quem diz isso é o Moses Fielding, que é um autor que estudou escravidão antiga, escravidão na antiguidade, por exemplo. Não existe evidência para se afirmar com certeza onde os diversos tipos de experiências de escravidão, onde eles nasceram e em quando eles nasceram. A experiência da escravidão ela é extremamente antiga. Você tem uma série de registros, por exemplo, que fazem referência à escravidão em diversos lugares do mundo. Se você pegar, por exemplo, um clássico que a maioria das pessoas conhece na realidade igual a nossa, que é judaico-cristã, que é a Bíblia, então há referência à escravidão lá. Evangelhos de Pedro e Paulo, por exemplo, falam de escravidão. Escravidão entre os hebreus, escravidão dos egípcios em relação aos hebreus, etc. Então, não só no Evangelho, mas principalmente no Velho Testamento. Então, ou seja, é algo extremamente antigo, de fato, e infelizmente disseminado da experiência humana. Então, o primeiro dado é esse, ninguém sabe onde começou nem quando exatamente o ato de seres humanos escravizarem outros seres humanos. No que se refere especificamente à escravidão existente na África, o que a gente tem que pensar é o seguinte, ela jamais foi mercantil
antes do século XVI. Isso que torna aquilo que a gente chama, nós historiadores da escravidão especialmente, de escravidão moderna, ela se inaugura com algo que é absolutamente novo na história de toda a escravidão, digamos assim, que é o fato dela se transformar em força motriz de determinadas atividades econômicas. Isso jamais havia acontecido. Os regimes de trabalho compulsório ou de trabalho escravo que existiam na África, por exemplo, eles eram dados pelas lógicas de guerra justa, ou seja, você é prisioneiro de guerra, se transforma em escravo, por exemplo, ou guerras não tribais, mas étnicas. É bom também a gente se prender a essa questão desses termos, que na verdade são conceitos. Então você tem diferenças étnico-religiosas, etc., étnico-políticas, que existem em diversos territórios diferentes, com lógicas de organização política diferentes, etc., e que levam, dentre tantas e tantas e tantas outras coisas, à escravidão. Ou a regimes de servidão, por exemplo, como acontecia na Europa. E pouca gente se lembra disso, por exemplo. Mas jamais com o conteúdo mercantil que passou a ser empregado a partir do século XVI. As Américas têm um papel central nesse negócio, porque a partir do momento que a colonização das Américas, de maneira geral, e as atividades econômicas se desenvolvem maciçamente por aqui, no nosso continente, isso puxa essa questão de importação de mão de obra. E aí se mercantiliza, de fato, determinadas questões que estão ligadas a uma escravidão que já existia, mas que é transformada em outra coisa. Para você ter uma ideia, por exemplo, em lugares que hoje a gente conhece como Angola, por exemplo, em determinados contextos lá, a pessoa que era feita escrava, que era tornada escrava, especialmente se ela fosse putin de guerra, se ela fosse prisioneira de guerra, ela ficava anos escravizada em uma família, poderia se tornar membro da família, por exemplo, no futuro. Você está entendendo? Ou seja, as relações, as lógicas no que se refere à prática da própria escravidão, naquele contexto específico, era completamente diferente. Havia uma ligação, então, entre o escravo... Então, não é que havia, se tornava, se construía, etc, etc. Não estou, obviamente, dizendo que isso é algo positivo, não. Não, com certeza não. Entendendo? Mas poderia, no caso, a pessoa ter... Só para poder entender o que você falou. Poderia ela era se incorporada à família e ela era dispensada casamentos arranjados, etc, etc. Entendi. Isso é uma situação X. Uma situação tá X, entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, que nesses contextos variados da África, não tem como pensar a África também numa coisa só. Essa é outra coisa que a gente precisa desmistificar. A África é um mundo em si, muito diverso, muito complexo, etc. Não existia escravidão no sentido que se constrói a partir do século XVI. O tráfico internacional de escravos, que se constitui a partir do século XVI, se intensifica sobretudo no século XVIII aqui para o Brasil, ele é outra coisa. Ele é algo monumental e arrasador. Ele é extremamente violento, como nunca se experimentou antes na história da humanidade. Isso se precisa entender com mais profundidade e clareza. Pra você ter ideia, o Brasil tem alguns números que indicam que a gente recebeu mais de 45% a 50% de todas as pessoas escravizadas na África que vieram para as Américas. Isso não é pouca coisa. Um projeto chamado Slave Voyages, que é uma experiência internacional que reúne bancos de dados e pesquisadores de diferentes instituições, indica, por exemplo, que entraram no Brasil mais de 5 milhões de pessoas escravizadas. Isso nos números que foram possíveis de ser catalogados, entendeu? Ou seja, não é qualquer coisa. Nunca, jamais houve uma experiência escravista nesse sentido na África nem em nenhum outro lugar. Entendi. Essa experiência do século XVI e XIX, ela é única, arrasadora, desumana, etc. A minha próxima questão, que seria até dentro disso, né, que eu ia te perguntar, tipo assim, que tendo em vista que o Brasil, você pode me corrigir se eu estiver errado, foi o país que mais recebeu escravos na história da humanidade. Foi? Então, assim, foi o último país a abolir a escravidão. Tipo assim, o cara esperou até o último minuto. O retardão que era chamado no século XIX. Até o último minuto. Aí você pega, tem umas paradas igual sobre as questões que a gente usa até hoje, né? Que tal coisa é para inglês ver, que tem... Quando algo não funciona, tal coisa é para inglês ver, que foi decorrente às leis que eram... Uma lei específica. Uma lei que era feita em prol do escravo, que não funcionava na prática. Era uma lei proibitiva do tráfico internacional de escravos, que é a primeira lei. Na verdade, você tem
Você tem algumas iniciativas legais, aí tem essa primeira lei que é de 7 de novembro de 1831. E depois a lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, que oficialmente acaba com o tráfico ele não acaba com a lei, ele continua clandestinamente. E sofrendo uma pressão da Tem Inglaterra. uma pressão internacional, especialmente por parte da Inglaterra, mas tem uma série de outros arranjos políticos também, e de pressões sociais que levam a isso também. Mas a lei de 31, hoje, muitos colegas pesquisando essa questão, esse processo especificamente, é algo que funda para anos mais tarde, vamos dizer assim, os argumentos centrais dos abolicionistas, no que se refere às questões jurídicas da ilegalidade da escravidão no Brasil ainda. Porque se ela proíbe, significa, em 31, significa que todos os escravos que entraram depois dela, não cumprindo aquela lei, eles estão aqui no Brasil ilegalmente. Todos os descendentes daqueles escravos, portanto, eles não são escravos, eles ainda se mantêm dessa maneira, eles são todos livres. E foram escravizados ilegalmente com consentimento do Estado. A partir dos anos 60, os caras tipo Rui Barbosa, Luiz Gama em São Paulo, que é um advogado negro, baiano, que consegue sua própria liberdade após ter sido escravizado pelo próprio pai, enfim, uma história extremamente fantástica e que infelizmente não viu a abolição acontecer, começam a se valer desse tipo de perspectiva jurídica para demandar na justiça liberdade de africanos ilegalmente escravizados após 1831. Então, assim, pega de fato o termo para inglês ver, porque essa lei foi feita teoricamente para aplacar a pressão inglesa, né, para falar assim, não, olha, a gente está fazendo alguma coisa aqui e tal, não se faz porcaria nenhuma, mas ela ganha determinadas validades jurídicas e sociais ao longo do tempo. Então ela não foi 100% para inglês ver. Ou seja, muitas vezes quando a gente fala do nosso sistema judicial, a gente sempre acha ou que a justiça é falha, algumas pessoas hoje estão acreditando que é o contrário, justamente, etc. Mas existem outras coisas para além da própria justiça, para além das próprias leis, que são as pessoas. Elas se movimentam entre a letra fria da lei e as ações dos magistrados, as outras autoridades, etc. Nesse meio tempo, os próprios escravos africanos que foram ilegalmente importados, digamos aqui, para o Brasil, eles lutam também por sua liberdade. Ou seja, eles também estão em movimentação. Assim como em contextos mais próximos da abolição, advogados abolicionistas vão levar isso em consideração também, e os próprios escravizados vão interpretar a sua maneira, né, como que aquele tipo de debate está sendo desenvolvido, e vão buscar por si a liberdade. É um negócio fantástico. É conquistado, na verdade. Né? Conquistado, não é abolição concedido. Não é concedida, é conquistado. Essa é uma coisa que a gente tem que parar para pensar hoje, que muitos colegas nesse dia estão dizendo com toda razão. Não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão. Exatamente, dia após dia. É um dia de se parar para pensar, por exemplo, que essa é a data que marca a lei mais curta e grossa da história do Brasil. Extingue-se a escravidão, revogam-se as disposições em contra a lei, que está lá na Lei Áurea. Não há qualquer previsão de indenização dos escravos, de reparação àquilo que eles passaram, de inclusão deles na sociedade, né? E o que se reivindica no 14 de maio, que é o dia seguinte, para além dos 10 dias de festa no Rio de Janeiro, etc., acaba com cerveja, acaba com cerveja, tem essa coisa, tem essa questão do apoio popular, né, etc. A estrutura social brasileira não se modificou. E ainda assim as pessoas que se valeram e continuaram se valendo dessa estrutura social desumana, eles reivindicaram algo que não estava também previsto pela lei, que era a indenização a eles. Ou seja, estou falando dos senhores de escravos. Eles queriam ser indenizados pelas liberdades. E ganharam o apelido de republicanos de 14 de maio, porque eles inflaram as fileiras do republicanismo depois disso aí também. Tem essa coisa. Tem um autor chamado Richard Graham, numa tese lá dos anos 70 ainda, mas que eu acho bem interessante, ele diz o seguinte: não foi nem só uma vingança contra a abolição dos caras que eram os proprietários rurais, fazendeiros, etc., do sudeste brasileiro, que foram apoiar a República depois, mas talvez o medo de que determinados outros projetos pudessem vir à tona, pudessem ser aplicados pela monarquia ou pela própria população, através de uma pressão direta, dos próprios ex-escravos, por exemplo. Lembrando que um grande líder abolicionista negro chamado André Rebouças, que era engenheiro, professor da Escola Politécnica lá do Rio de Janeiro, ele tinha um projeto que ele chamava de democracia rural. Aí o que era isso? Era, digamos assim, uma espécie de reforma agrária.
não era a reforma agrária que a gente pensa hoje, mas ele previa lá a distribuição de terras para os ex-escravos, por exemplo. Entendi. Então, naquela época já tinha. Os abolicionistas já pensavam nessa questão da Parte indenização. do movimento abolicionista, que é um movimento extremamente complexo, é uma frente ampla, não é uma frente única. Teve umas cabeças, igual Nabuco. Exato, Nabuco, Zé Patrocínio, André Rebouças, etc. Você tem variações muito grandes de discurso e de ação entre essas pessoas. E tem algo que é fundamental, é a participação das classes populares. Os próprios escravos participando dessas ações. Que é algo, vamos dizer assim, que nas teses tradicionais desaparecem. Só esses líderes abolicionistas aparecem. Só as ações deles no parlamento, na imprensa, etc. E tem muito mais coisa acontecendo para além disso. Você tem articulações que são políticas feitas pelos escravos. Ou seja, durante muito tempo se considerou que ao escravo estava reservado o papel de meio que aguardar que alguma coisa acontecesse com ele. Ou determinadas reações que passassem apenas pelo caminho da violência, etc. Elas passaram também pelo caminho da violência, mas passaram por outras costuras de sobrevivência, de busca pela liberdade, desde ir até o tribunal conscientemente buscando a sua liberdade. Isso aconteceu em muitos casos, tem muitos colegas pesquisando isso, eu pesquisei isso no meu mestrado, especificamente, ou de escravos se articulando politicamente entre si e com pessoas livres também, nos chamados quilombos abolicionistas. No Rio de Janeiro tinha um quilombo que ficava onde fica o bairro do Leblon hoje, chamado Quilombo do Leblon, que foi investigado pelo professor Eduardo Silva, que foi da minha banca de doutorado, ele lá da Fundação Cásio Barbosa. Ou em São Paulo, o Quilombo do Jabaquara, que ficava em Santos. A professora Maria Helena Machado da USP, por exemplo, também foi da minha banca, ela pesquisou isso, as interações entre as classes populares e os movimentos abolicionistas. Movimentos nesse sentido de pluralidade. Você tem um cara que é moderado, que não quer envolvimento do povo nem do escravo, porque eles são perigosos, eles não são bem informados intelectualmente, etc. Cabe a nós, os intelectuais, os brancos, etc., dirigir o processo. Mas há muito além disso. Os próprios escravos, de fato, atuando, com outros setores do abolicionismo que achavam que não, que a ação ela deveria ser mais completa nesse sentido, de fato, se unir com pessoas de outros estratos sociais, etc. Inclusive proporcionando que houvessem rotas de fuga entre diferentes regiões. Eu percebi isso no doutorado, de gente fugindo de Diamantina para Ouro Preto, de gente fugindo do sul de Minas para Santos, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais complexa do que o senso comum indica. O senso comum indica, por exemplo, que esse papo, né, de abolição incompleta, etc., que é vitimismo. Não é vitimismo. A galera fala primeiro muito porque essas hoje, pessoas né? jamais Vitimismo, elas são vítimas de um processo social e político, mas elas não são vítimas de fato em sua atuação. Vamos dizer assim, elas são protagonistas de suas próprias vidas, mas atuam dentro de um limite que é imposto pela escravidão. E esses limites continuam sendo impostos mesmo depois da abolição. Isso que eu já ia falar, tem até depois da abolição, né? Porque a galera pensa muito em abolição. Tem a questão igual da Constituição de 34, que é considerada uma das mais racistas, né? Que tem a questão da tem os eugenia. Os eugenistas estão trabalhando. Eu fiz uma atividade com os Não, é absurdo, velho. Você pensar uma parada na Constituição de 34, você pensar, pô, minha avó é de 20, minha bisavó é de 25, minha bisavó tá viva, ela viveu essas paradas todas. Aí como que você vira e fala que isso é vitimismo, que isso é mimimi hoje? Então, assim... Tem coisas piores até que não entraram na Constituição de 34. O pessoal da Sociedade Eugênica Brasileira queria que entrasse lá, por exemplo, determinados parâmetros ou procedimentos para se avaliarem os casamentos interraciais, ou para se evitarem os casamentos interraciais. Para você se casar com a Luanda, por exemplo, ou para eu me casar com a Celuz, a gente teria que passar por um processo de exame médico pré-nupcial que atestaria que nós não seríamos degenerados e que nós dois, no caso, dois homens negros, nós conseguíssemos autorização para casar com duas mulheres brancas. E que isso, você cara? Tá entendendo? Muito louco. Isso não entrou por pressão da Igreja Católica na época, porque a questão do casamento, e não por conta da eugenia, mas porque a questão do casamento era algo que deveria ser de discussão privativa da Igreja, e não da medicina. Mas outras tantas questões, como a chamada educação sanitária à época, que era a educação eugênica, entrou na Constituição.
Mas para além disso, politicamente, a eugenia ela já funcionava no Brasil. Eu iria até complementar aqui minha pergunta e finalizar, né? Tipo, como que a gente fala em democracia racial, velho? Ela não existe, mas curiosamente, essa democracia racial é uma invenção justamente dos anos 30. Dos anos 30. Dos anos 30. Mesma época dessa Constituição que você citou, de 34. Por exemplo, é a primeira vez que se admite o quê? Olha, a gente não consegue vencer a mestiçagem. A gente não consegue vencer aquilo que eles chamavam, desde o século XIX, de degeneração. E esse é um debate que não é só brasileiro, é um debate ocidental da ciência, entre aspas. Então o que acontece? Os caras eles dizem o seguinte: no plano político nós vamos dizer que a raça brasileira é essa, é a mistura. E se cria politicamente uma nova identidade para o país, que se admite a mistura como algo absolutamente natural, como aquilo que dá o tom, etc. E se absorve nesse discurso outras questões que estão ligadas, por exemplo, à promoção da saúde eugênica, pensada na miscigenação como caminho não para naturalizar a mistura, mas acabar com ela futuramente. Esse que é o grande negócio da coisa. Politicamente, a questão do branqueamento, né, da imigração que aconteceu. Sujeitos tipo Silvio Romero, que já no final do século XIX estão escrevendo a respeito da necessidade de se embranquecer a população, de forma a se combater aquilo que eles chamavam de degeneração racial, que é um termo que é utilizado por diferentes intelectuais, médicos e políticos no mundo ocidental todo, inclusive na Alemanha fascista, nazifascista, e também aqui no Brasil. E o Silvio Romero e outras pessoas que estão escrevendo sobre essa temática, eles fazem cálculos, 200, 150 anos, para se embranquecer completamente o Brasil. Ou seja, politicamente eu utilizo duas estratégias. Uma que diz que a mestiçagem é supermassa, que nós somos isso mesmo, esse povo misturado, e de outro lado eu promovo uma política que Foucault chama, um negócio que Michel Foucault chamava de biopoder, biopolítica, que eu desconstruo esse próprio discurso, mas através de uma prática que ela não vem às claras. Se tentou fazer isso, né? Ou seja, não se inclui de fato. O pós-abolição no Brasil, nos dias seguintes, anos seguintes, décadas seguintes à abolição, não são anos de inclusão racial no Brasil. A estrutura social brasileira, completamente impregnada pelos valores da escravidão, ela não se modifica. Aliás, ela se modificou, mas muito pouco de lá para cá, se a gente for parar para pensar. Se a gente for pensar em termos demográficos, nós somos um país em que 51% da população se autodeclara, né, negra, preta ou parda. No entanto, essa representatividade demográfica ela não se faz. E a gente continua com essa parada, tipo nos assim, espaços de representação. O trabalho intelectual é sempre do branco, o trabalho braçal é sempre do negro. Aí, tipo assim, vem as pessoas que falam, às vezes, vem citar exemplo, não, porque, por exemplo, igual o Joaquim Barbosa. Aí você começa Joaquim Barbosa deu entrevista pra Folha, cara, anos atrás, desconstruindo esse negócio. Pois é. Mostrando claramente, olha, eu sou uma exceção. No STF foram 3 ministros negros, o último foi em 1931. Nessa história toda, 3 ministros negros, uma população sendo que é... 3 ministros negros, sendo que apenas um se autodeclarava negro. Olha Esse só. é o grande detalhe da coisa. Você tá entendendo? Eu tenho uma história disso, cara. De ser vamos dizer assim, de ser uma pessoa que se autodeclara negra no meio intelectual. Meio intelectual. O que aconteceu? Eu trabalhava num lugar, não vou dizer onde, mas eu trabalhava em determinado contexto institucional. O que acontecia é o seguinte: eu tinha uma tarefa que era, dentre outras coisas, intelectual mesmo. Desenvolver projetos, etc. Desenvolver determinadas ideias. Aí eu comecei a desenvolver um projeto com outra pessoa. Essa outra pessoa não me conhecia pessoalmente. Eu sabia quem ela era, etc, etc. Mas ela era de outro setor. E ela não me conhecia. E a gente começou a conversar por e-mail. Entendeu? E eu mandando as coisas pra ela e tal. E essa pessoa lendo e falou assim: nossa, que legal. Bom, vamos marcar uma reunião. Vamos marcar uma reunião. Marcamos uma reunião. Eu cheguei lá na sala dessa pessoa. Aí bati, aí o secretário me atendeu, me anunciou, não sei o que. Abriu a porta, eu entrei na sala do cara. Aí ele tomou um susto assim, ficou me olhando em silêncio. Eu falei assim: boa tarde. Aí ele continuou me olhando assim e falou assim: deixa eu falar um negócio com você. Sabe como eu te imaginei? Eu falei assim: não, mano. Vou te falar. Branco, loiro,
alto e de olhos azuis. Que isso, cara? E você chegou aqui e tal. Eu falei assim, nossa. Nossa senhora. Tá entendendo? Ou seja, ele falou assim, nossa, eu vi aqueles textos. Ele falou isso. Os Eu vi textos. aqueles textos, cara, nossa, que Ô, velho, textos e bons, a pessoa não esses percebe que tá sendo maravilhosos. racista pra caralho. Como Não, se fala uma você parada for nesse cara hoje falar assim, ó, você lembra daquele dia lá que a gente tava conversando? Eu falei assim, não, eu sou racista. Jamais, eu tenho até amigos racistas. Não, tenho até amigos negros. Tem até amigos dele, meu primo, não sei Meu quem. primo, meu cunhado, etc, etc. Mas o racismo brasileiro tem essas coisas. A diferença dele, por exemplo, pro racismo nos Estados Unidos, eu já ia te perguntar isso né, agora. são dois racismos extremamente violentos, como todo racismo. Exatamente. No entanto, o nosso racismo ele tem algo que é extremamente eficiente e extremamente violento, que é a sutileza. A sutileza. A sutileza e a dissimulação. A dissimulação no racismo brasileiro é nossa senhora, é a cerveja. Extraordinariamente eficiente. Você atribui isso àquelas leis de segregação que tinham nos Estados Unidos, que eram mais, vamos dizer assim, que não tiveram aqui no Brasil, mas aqui teve, tipo assim, é mais relacionado ao costume. Vou contar um negócio, nos e Estados tal. Unidos, enquanto a escravidão ainda ocorria, enquanto ela estava vigente ainda, abolicionistas do norte usavam o Brasil como um bom exemplo de não violência. A professora Célia Azevedo, no livro dela, Abolicionismo do Brasil e Estados Unidos, Como um paraíso racial, lá assim. da Unicamp, ela dá essa letra, digamos assim, de como determinadas questões aqui, de uma suposta ausência de violência, de uma suposta convivência pacífica, poderia ser o exemplo de construção da liberdade nos Estados Unidos, por exemplo. Porque os projetos políticos, as formas econômicas, etc., do sul e do norte dos Estados, da costa leste dos Estados Unidos, até o Midwest, por exemplo, eram situações um pouco diferentes da nossa aqui. A nossa escravidão era muito mais estrutural do que a escravidão nos Estados Unidos. Ela ocorreu durante um tempo muito grande, durante mais de 300 anos, no Brasil inteiro, sem exceções. Com proporções, obviamente, diferentes, mas sem exceções. O estado de Minas Gerais, província de Minas Gerais, que é o lugar que a gente está agora, e hoje é um estado, por exemplo, foi a responsável pela maior concentração de escravos do século XVIII até o fim. Do século XVIII até o fim do século XIX. Quando se acreditava, por exemplo, que a economia de Minas Gerais havia acabado com a decadência do ouro, aquele papo que a gente escuta muitas vezes na escola, etc., não se comprova nos dados. A população escrava de Minas Gerais ela foi a maior do Brasil durante o tempo inteiro de vigência da escravidão, a partir do século XVIII, por exemplo. Ou seja, você tem vivências com relação a isso que os discursos políticos do pós-abolição tentam mascarar. Por exemplo, se a Lei Áurea ela pega e diz, olha, curta e grossamente, acabou a escravidão, quem tiver alguma coisa a reclamar, deite na cama e chore. Começa a partir dali, porque a estrutura social ela não muda, mas começa a partir dali uma política de tutela sobre os ex-escravos, sobre vigia, né, sobre policiamento. Então tem a abertura de um livro importante dos anos 80, que é o Onda Negra e Medo Branco, da professora Célia, que eu citei agora há pouco, que nas páginas iniciais, bem na introdução, ela conta uma história e ela dá um aviso assim, olha, aquelas pessoas que têm estômago delicado, se preparem ao ler as próximas linhas, etc. É um conto, é uma farsa, na verdade, que é publicado no jornal Interior de São Paulo, mas que histórias como aquela foram replicadas em jornais do Brasil inteiro, no pós-abolição, já é uma história publicada depois da abolição, que conta a história de uma senhora que era benzedeira e parteira de uma cidade, senhora negra, casada com um senhor negro que era o coveiro da cidade. E acaba que, contando bem rapidamente, o que acontece? Ela é uma senhora respeitada por todos, querida por todos, etc. E pelos pasteizinhos que ela fazia também, pasteizinhos muito alvos de carne, muito gostosos, macios, etc. Pelas benzições e pelos chás que ela fazia, etc. Um certo dia, uma menininha muito linda, loirinha, etc., ela cai em febre, não melhora de jeito nenhum, os médicos não conseguem curá-la. Aí a mãe chama essa senhora benzedeira para tentar acudir a filha e trazer ela de volta à saúde. Infelizmente, a menina morre. E o último recurso foi pedir ao marido da benzedeira que enterrasse a menininha. A mãe não se consolou de jeito nenhum.
E aí, dias depois, o que acontece? Para tentar consolar a mãe, a dona benzedeira, ela leva, acho que é tia Josefa. Tia Josefa leva os pasteizinhos macios, todo mundo adora, para a mãe comer, para ver se aquilo a consolava um pouco. Não consolou, em desespero ela pede para ver o corpo da filha pela última vez, eles desenterram o caixão, só que o caixão estava vazio. Invadem a casa do casal, que ficava no cemitério, e encontram debaixo da mesa os cachinhos dourados da menina, com assim, a mãe tinha comido a filha em pastéis. Essa história é uma mentira. Essa história não ocorreu. Mas histórias como essa foram produzidas no pós-abolição para aterrorizar as pessoas em relação aos negros. Colocar o negro sempre como perigoso. Perigoso. Caso. Aquele que precisa de vigilância constante. Tiveram até leis, né? Igual a lei da vadiagem, que... se vale de estereótipos. Dá uma continuidade, na verdade, que o Sidney Chalabi, que é professor lá de Harvard, indica como fragilidade estrutural da liberdade. Uma pessoa negra, ela, mesmo que livre, não liberta, livre, ela nasceu livre, nunca foi escrava, etc. Ao andar por algum lugar, podia ser apontada como escravo fugitivo. Você podia parar na cadeia e alguém poderia se apossar de você como escravo, te escravizar com base nisso. A liberdade, ela era... Tem um filme que rola 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. O Solomon Northup, ele passa por esse processo. Pessoas aqui no Brasil também passaram por esse processo. O acesso a essas histórias a gente tem Esse filme é baseado num livro. Num livro, numa autobiografia dele. Infelizmente no Brasil a gente não tem autobiografias de pessoas que passaram pela experiência da escravidão. A gente tem as vozes delas através dos processos judiciais e criminais, sobretudo. Mas existe uma obra que está sendo traduzida para o português agora, que é do Mahoma Gardo Baquaqua. Baquaqua passou aqui pelo Brasil e alcançou a liberdade fugindo para os Estados Unidos. A história dele é épica, cara. É um negócio inacreditável. Ele era de uma família de mercadores no Golfo do Benin, se eu não me engano. Ele veio para o Nordeste. Ele foi escravizado lá primeiro, porque ele estava numa frente, ele foi comercializar numa frente de batalha, e ele estava no lugar errado, na hora errada, e foi feito prisioneiro e transformado em escravo. O irmão dele paga o resgate, só que Baquaqua depois dá um vacilo, né? Comete um vacilo. Ele toma um porre em uma região islâmica, dependendo da interpretação da Sharia, você pode ser escravizado naquele contexto. Então ele foi pego bêbado no meio da rua e escravizaram ele. E ele foi vendido para o Recife, o lindo Recife, depois para o Rio de Janeiro. Né? E a narrativa dele é um negócio impressionante. Né? Porque mostra ali, vamos dizer assim, a maneira como ele lidou com aquela situação, da experiência humana em si, do sofrimento do cara, do desespero, mas depois também da tomada de consciência e tal, da maneira como ele se articula com outras pessoas, como ele faz valer os seus conhecimentos anteriores, etc. Para depois, ele trabalhava no Rio de Janeiro, no Nordeste ele trabalhou numa padaria, com um senhor que se viciava muito, ele e os companheiros, etc. E depois ele vai para o Rio de Janeiro, ele consegue, usando seus conhecimentos de matemática, por exemplo, digamos assim, alcançar um determinado espaço dentro do universo do trabalho ali, e aí numa viagem para o Rio Grande do Sul ele consegue fugir. Ah, tá. A voz está um pouco baixa? Então a gente vai chegar um pouco mais perto aqui, a galera tá falando que está um pouco baixo, vamos chegar um pouco mais perto aqui para poder a galera escutar melhor. Então vamos aproveitar essa pausa aqui. A minha sogra, cara. A sua sogra tá aqui? Vamos aproveitar essa pausa aqui para poder bater um papo com a galera que tá interagindo aqui. Vamos nessa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Galera, vai rolar sorteio de 2 camisas e tal. Aqui, deixa eu ver. Ismael, vocês também podem fazer perguntas. Aqui tá. No Novo Testamento, Paulo escreve sua carta. Pera aí. Ah, tá. Isso aqui foi só uma confirmação. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Dalton Sanches fez uma pergunta aqui. Qual a importância da reflexão sobre 13 de maio como esse novo passado que não... Como esse nosso passado que não passa? Então a letra aqui, ó. Vamos de novo. A letra do meu amor aqui tá um pouco...
Professora entende. Não, a letra dela é melhor do que a minha. Amor foi sua aluna, Foi né? minha aluna de TCC. Então aqui, repetindo qual a importância da reflexão sobre o 13 de maio, como esse nosso passado que não passa. Ô galera, o áudio tá legal aí, vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, Google, falar só de um, porque... Então, responda o Dalton Sanches, nosso amigo Dalton Sanches. Dalton Sanches, mais conhecido como Sérgio Buarque de Holanda. Dalton, amigo de adolescência, né, cara? Colega de profissão, também professor historiador. A gente se conhece desde a adolescência por conta da música também. Vai, Dalton. Primeira coisa é pensar o quê? Desconstruir as teses antigas e tradicionais, né, em relação às narrativas do 13 de maio. Né? Primeiro de que a princesa Isabel, ela que resolveu a fatura, por exemplo, ou que esse movimento ele foi feito de brancos para brancos, ou que ele foi apenas do meio político intelectual. Né? Primeiro que a princesa Isabel ela não é a grande protagonista, ou não é a única protagonista, existem vários outros protagonistas, e principalmente os próprios escravizados. Ou seja, eles são talvez os grandes, talvez não, eles são os grandes protagonistas desse processo histórico, porque ao longo do tempo são justamente eles que constroem as pressões necessárias para que a escravidão ela comece a caminhar para o seu fim. Ou seja, nas ações cotidianas, que elas são políticas antes de tudo, esse caráter político, os textos tradicionais, as narrativas tradicionais desse passado em específico não dão essa dimensão, porque concentram a importância política ou o significado político apenas na ação parlamentar ou na ação da própria monarquia, etc. E, na verdade, o conceito de política, de ação política, de cultura política é muito maior do que isso, é muito mais amplo do que isso. Então, sobretudo, a gente tem que pensar que é um processo que ele é construído de maneira extremamente complexa, não apenas pelo ponto de vista da política formal, ou seja, não é a ação da monarquia, não é a ação dos intelectuais, não é a ação dos políticos, é a ação de um conjunto muito maior que tem como componente essencial a ação das pessoas escravizadas e das pessoas negras que se encontravam já em liberdade. Elas constroem, junto com outras pessoas e outros componentes políticos, o contexto, o cenário que leva até a abolição. E, infelizmente, o contexto, do ponto de vista político formal, que é aquele da Lei Áurea, ele não desenha outra realidade possível, outra estrutura social possível para essas pessoas após o 13 de maio. Esse é o grande problema. A gente tem que usar a data de hoje, a efeméride de hoje, 130 anos de abolição, para pensar justamente como é que a sociedade brasileira ela é conservadora no pior sentido possível, de não permitir, em 130 anos, que estruturas sociais de fato se alterem. E de pessoas que continuam lutando, desde 130 anos atrás, para que as nossas estruturas sociais não se alterem. Para que determinadas pessoas continuem naqueles lugares que essas que não querem as mudanças continuem, acreditam que sejam um lugar dessas pessoas que não estão ocupando determinados outros espaços. Enfim. Entre 13 de maio e 20 de novembro tem muitos dias e muita luta. Esse é um negócio importante, tem muita luta. Na verdade, quando a gente chega no primeiro centenário da abolição, em 1988, em um contexto que se constrói uma nova Constituição da República, por exemplo, você tem uma mudança estrutural em relação à interpretação do próprio 13 de maio. Já começa ali. A princesa Isabel ela deixa de ser a redentora, ou seja, a única responsável pela abolição, para entrar em cena os próprios escravos, por exemplo. Você troca o símbolo da liberdade da princesa Isabel para o Zumbi dos Palmares. Essa é uma troca política importantíssima, porque ela está em sintonia ao mesmo tempo com as pesquisas da historiografia brasileira, que já estavam mostrando como o universo da escravidão foi muito mais complexo e como os escravos, as pessoas que foram escravizadas, aliás, elas foram protagonistas de suas próprias histórias dentro daquele universo de extrema violência. Então, quando você admite que é um líder político negro e não, né, um símbolo da monarquia, o signo principal da liberdade, você está levando em consideração não apenas o zumbi em si, mas todas aquelas outras pessoas que passaram pela experiência da escravidão e que lutaram por si para modificar a sua condição de vida,
para lutar pela sua liberdade, pela liberdade de seus filhos, pelo seu direito de se casar com quem quisesse, pelo seu direito de não ser separado da família, pelo seu direito de ter um dia de folga ou pelo direito de não ter senhor nenhum. Muito bem. Galera, quero agradecer todo mundo que está participando. A gente está com uma audiência massa demais aqui, uma galera participando. Amor mandou uma outra pergunta aqui, produção bombando. Qual a importância de Gilberto Freire para a história da escravidão no Brasil? Em especial, a sua obra Casa Grande e Senzala. A pergunta é do João Matos. João Matos, que é apoiador aí do Casa de Malungo. Um forte abraço aí, João Matos. Salve, salve. Pontinete, é contigo, mano. Olha, é uma contribuição super complexa. Tem Gilberto Freire, nos anos 30, quando ele escreve Casa Grande e Senzala, que é a época também que Sérgio Buarque de Holanda escreve Raiz do Brasil, né? Eles estão fazendo síntese sobre o Brasil, assim como o Caio Prado Júnior também fez. Algo que ficou no ar durante bastante tempo, foi retomado agora há pouco tempo pela Lilia Schwartz e a Heloísa Starling. Mas Casa Grande e Senzala representa algo que é positivo no ponto de vista de se buscar elementos para se entender, se interpretar, na verdade, a realidade. Gilberto Freire é um dos primeiros caras que, aqui no Brasil, né, ex-aluno de Franz Boas, ele tenta explorar a dimensão da cultura em relação à realidade. Isso era algo que ainda não havia sido feito, de utilizar determinadas fontes de informação que não haviam sido utilizadas ainda, como jornais, receitas, cartas pessoais, testamentos, etc. Mas, por outro lado, fora as qualidades de texto de Casa Grande e Senzala, de Sobrados, Mucambos e Ordem e Progresso, que é a tríade explicativa do Brasil, Colônia, Império e República, o Gilberto Freire ele apresenta uma dificuldade, digamos assim, que é de adocicar a escravidão no Brasil. Essa é uma das questões que mais colocam nas críticas feitas a ele, por exemplo, porque ao mesmo tempo que ele dimensiona as questões antes não vislumbradas, como a complexidade da cultura, etc., ele também, digamos assim, em muitos momentos, ele adocica a escravidão brasileira, que é uma tradição que nasce nos Estados Unidos, não nasce propriamente no Brasil, nem nasce com o Gilberto Freire. Ele acabou ficando com uma espécie de o criador da democracia racial brasileira sem ser. Mas como a obra dele, e é uma obra de fato monumental do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, etc., mas a própria visibilidade acabou colocando ele como pai da democracia racial, sendo que ele não é. Mas de fato ele coloca essa dimensão que é extremamente complexa, no mínimo, né, de uma certa doçura da escravidão vivida em terras brasileiras quando não havia isso, né? Quando ele tenta dimensionar, por exemplo, as relações afetivas entre senhores e escravos, etc. É uma obra super complexa que rende debate até hoje. Entendi. Então olha só, seguinte, o programa hoje vai demorar mais, a gente está aqui tomando o papo tá massa demais e eu vou sugar aqui o Gugu o máximo possível. Então é o seguinte, a produção tá falando aqui, ó, quem tiver que mandar mais perguntas pode mandar. E eu vou voltar a falar aqui dos sorteios, que é importante. Aqui no Facebook, quem compartilhar tá participando do sorteio. E aqui no Instagram, quem comentar. Comentou, tá participando. Só mostrar aqui mais uma vez. Sorteio de 2 lanches da Gastro 317, do meu parceiro Lucas. Rapidinho aqui, ó. Sorteio dessa bolsa massa. Essa bolsa feita pela Lilian Nogueira, que é a primeira dama aí do Davi Primavera. Sorteio dessa blusa aqui, ó. Eu Sou Negão, Casa de Malungo, confeccionado pela galera da Pro Arts. Um forte abraço aí pro meu amigo Romeu. E sorteio dessa blusa aqui também, ó. Opa, essa blusa. Massa. Essa blusa aqui foi feita especialmente pro videoclipe Pele Preta. Lembrando que quem não viu o videoclipe Pele Preta ainda, pode entrar aí no YouTube, beleza? É um videoclipe que teve a participação do Mestre Nego Ativo, da banda Berimbau. Banda Berimbau, que é um bandaço. O videoclipe foi produzido pelo Marcelo Nicolato, nosso amigo Marcelo Bahia. E o áudio foi produzido pelo Thomas Medeiros. Então, aqui ó, camisa, altos sorteios rolando. Aqui, agora o Carlinho. Então, vamos lá, grande Carlinho. Salve, Carlinho. Forte abraço, meu brother, nosso brother Carlinho.
qual o papel do movimento negro unificado na desconstrução do 13 de maio como data que marca a liberdade de fato dos negros no Brasil. Então, Carlinho jogou a bola, mete o gol aí, Gugu. Um abraço aí, Carlinho. Olha, o papel do movimento negro unificado é central nesse processo. Aliás, esse processo ele começa lá com a Frente Negra Brasileira nos anos 30, né, e se complementa ao longo do tempo, né, tem sua catarse com o movimento negro unificado nos anos 80, né, que faz essa conversão do 13 de maio para o 20 de novembro, né, que de fato reconhece o que? O protagonismo da população negra e não mais o papel de coadjuvante nesse processo histórico, né, redirecionando um olhar sobre o 13 de maio no sentido de entender que aquela reforma não era uma reforma completa, que aquela abolição não foi completa, que foi uma abolição por menos da metade, digamos assim, e que era necessário construir uma nova abolição. Né? Então, a efeméride da abolição dos 100 anos, lá em 88, trouxe isso à tona. Se reconstrói a narrativa do passado com base na experiência da própria população negra, né, na experiência das pessoas que passaram pela experiência da escravidão e seus descendentes, e se reorienta uma leitura em relação àquilo que seria os marcos de fato de entendimento de luta pela liberdade, ou seja, não é o 13 de maio mais e nem é a Princesa Isabel, é o 20 de novembro e zumbi. Zumbi é um signo. Quando está falando de zumbi, não é só zumbi. Quando está se falando de zumbi, está se falando de todas as pessoas, na verdade. Né? Então, falando de zumbi, é uma questão política central nesse falando sentido. De Marielle. Exatamente, está falando de Marielle, está falando de Luiz Gama, está falando de Cláudia, está falando de uma série de outras pessoas que cotidianamente elas lutam e ao mesmo tempo são massacradas por um sistema, por uma estrutura social que não mudou nesse tempo todo. A gente tem mais de 400 anos que essa estrutura ela se reproduz de diferentes maneiras, mas no mesmo sentido. Então, o papel do movimento negro unificado ele é extremamente importante nesse sentido. Beleza. Muito bem. Salve, salve Carlinhos, salve, salve Dalto, galera toda participando aqui. Então, Gugu, agora eu vou entrar numa questão que sempre dá textão na internet, é sempre muito polêmico falar, que é a questão da cota racial. Uhum. Então, eu coloquei alguns pontos aqui que eu vejo que tem pessoas que são adversárias das cotas que elas enxergam o problema desde o início até o final do processo. Então, eu coloquei, por exemplo, a questão da autodeclaração. Então, elas falam da dificuldade em saber como o Brasil é um país miscigenado, como que eu vou saber quem que é negro, quem que é branco. Tem a questão do conceito de raça, que a galera leva para pro lado da biologia, não leva para o lado, né, sociológico, histórico, e fala, não, que somos um só, que a raça é humana. Tem a questão da meritocracia, que eles falam, não, que está todo mundo preparado para disputar de maneira igualitária, vamos dizer assim. A questão social, eu vejo que a cota social é unânime, mas a galera tende a fazer uma comparação sim, a cota social, não a cota racial, como se a cota racial não fosse social. Tem a questão do desempenho dos cotistas. E, para finalizar, depois que o cara forma, ainda tem o preconceito do cara, aquelas frases clássicas, tipo assim, eu não entraria num avião pilotado por um cotista, eu não seria operado por um médico cotista. Eu queria que você falasse sobre essa questão. Eu sei que você vai falar bastante agora sobre esses pontos que eu coloquei aqui dessa questão, né, da cota racial. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: no ambiente que se quer democrático, o debate ele tem que ser feito entre as pessoas que têm tem pontos de vista diferentes. Que pensando assim na origem da palavra, vamos dizer assim, no conceito da palavra que entre os gregos eles chamavam de doxa, quando a gente fala que tem uma opinião, a gente considera que a gente tem uma ideia incompleta a respeito de qualquer coisa. Então a gente tem que buscar completude para essa ideia incompleta. Então as opiniões, na verdade, elas deveriam ser o quê? Entendidas sempre como aquilo que apresenta elemento inicial para um diálogo. E infelizmente as pessoas acreditam hoje que a opinião ela é uma certeza, quando ela jamais é. Então, antes da gente entender que tem uma compreensão plena de qualquer coisa, a gente tem que
considerar que a opinião é um instrumento de formação daquilo que vai ser conhecimento depois, e não aquilo que já determina a nossa posição completa a respeito de algo. Portanto, é sempre legal ouvir os outros, né, mesmo que seja de um lado contrário, e buscar elementos que complementem aquilo que você pensa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo um momento que não é de agora isso, mas em que há uma velocidade, uma amplificação maior para, digamos assim, para um reinado, uma espécie de reinado da doxa, da opinião, e da opinião vendida como certeza. Então a gente tem que ter um pouco de, eu diria que, bom senso e abertura para pensar essas coisas de maneira mais tranquila, de pensar que a gente não sabe completamente tudo de tudo, e que a gente, quando discute com as outras pessoas, busca acrescentar aquilo que a gente quer saber. Então, antes de mais nada, eu estou dizendo isso porque muitas pessoas têm se negado sistematicamente a fazer isso, né? Não querem dialogar, querem apenas vender aquilo que consideram ser suas verdades. Então, o que acontece é o seguinte: antes de mais nada, a raça é uma invenção do século XIX. É necessário dizer isso. É uma invenção política que se vende como científica, se vende como biológica. Se inventam raças, se inventam hierarquias entre essas raças, etc. Esse discurso científico-político, que também pode ser chamado de racialismo, ele teve um papel central, especialmente nas sociedades ocidentais, como é o caso da nossa, e foi absorvido estruturalmente por essas sociedades. Então, ele continua valendo enquanto as pessoas continuarem identificando que há diferenças entre elas enquanto raça. Infelizmente, isso não chegou no plano de discurso que diz que nós somos iguais. Oxalá que esse dia chegue, Arthur. Oxalá que esse dia finalmente chegue, que não vejamos mais as nossas diferenças, que é um problema histórico da própria humanidade, que a gente não enxergue as nossas próprias diferenças como um problema, que as nossas diferenças sejam vistas como riqueza, como algo que proporcione uma vida melhor, uma vida mais interessante, uma realidade mais completa. Mas, infelizmente, as pessoas ainda continuam, apesar de muitas vezes evocarem uma igualdade inexistente, do ponto de vista racial, elas continuam se entre-discriminando, digamos assim. Essas discriminações elas continuam acontecendo. Os casos de racismo que continuam vindo à luz aí, na imprensa, etc., infelizmente demonstram isso. No plano discursivo e no plano científico de fato, não existem raças. Mas, infelizmente, do ponto de vista da prática humana, elas continuam valendo. Esse é o nosso grande problema. No caso das cotas, a gente pode pensar como elemento explicativo para elas, primeiro que elas não são uma invenção brasileira. Elas existem em outros lugares, como os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, Indonésia, Índia. Inglaterra, uma série de lugares. Com medidas compensatórias transitórias para se alcançar a equidade social. Equidade é diferente de igualdade. O conceito, digamos assim, ideal de igualdade, ele infelizmente não foi alcançado em nenhum lugar. Então o que acontece? A existência de diferenças, ela tem que ser entendida como algo natural, mas essas diferenças não podem se traduzir em desigualdades. E muitas vezes elas acabam se transferindo para desigualdade, elas se convertem em desigualdade. E nesse sentido a gente tem que criar ambientes de equidade entre os diferentes. E reconhecer que foram distribuídas oportunidades diferentes entre as pessoas historicamente e de que é necessário que o Estado construa iniciativas e instrumentos que levem a situações de equidade, que equalizem, como na música você vai equalizar uma música, etc., você vai alcançar o equilíbrio harmônico dela, etc. É isso que se tenta fazer. Com prazos, inclusive, a lei de cotas brasileira não é algo para valer para sempre. É algo que foi implementada, a lei foi promulgada com prazo de 10 anos de revisão, por exemplo. De revisão sistemática, de não continuidade para sempre. A continuidade para sempre é a gente admitir que sempre haverá racismo, etc. E que as estruturas sociais elas jamais vão ser modificadas. Mas isso começa, no caso brasileiro, nessa história que a gente está discutindo aqui desde o início do programa, que é a abolição do 13 de maio de 1888. De não existir após ele nenhuma política de inclusão daquelas pessoas que foram libertadas pela pena de ouro da princesa.
Cara, igual você contou aquela história aqui do início, eu fico pensando. Aquela história que você falou que o cara pensou que você era loiro e tal. Loiro, eu alto, fico de olhos pensando, azuis. por que essa dificuldade? Por que essa dificuldade Porque de se constrói, identificar na hora que é pra cota, existe uma dificuldade. A galera fala, não, que o Brasil é miscigenado, você não vai conseguir saber quem que é branco, quem que é preto. Mas na hora de um cara te atender mal numa loja, por exemplo... Eu vou mais longe, Arthur. Na hora... Na hora da parada do camburão, ele para pra nós. Exatamente, para pra gente. Pô, cara, eu aqui... Pra ser bem direto, assim, pra falar curto e grosso, na hora do camburão parar, ele para pra Véi, gente. eu aqui, ele aqui, não para, ele não aqui para em Continópolis... Infelizmente, isso é a evidência social mais forte, mais violenta. Uma cidade... Como a herança da escravidão, ela continua. Pois é, cara. Isso que como o Estado é o motor desse já negócio. enxergar ali uma cidade que é desse tamanhinho aqui. Eu, igual, toco na noite, muita gente me conhece aqui. Mas eu também, geral, 2 vezes, assim, a sua característica sempre bate com a questão do suspeito, o cara chega, te para. Então, peraí, velho, pra cota é fácil, é difícil. Mas nesse sentido, entendeu? Não, a pessoa consegue te identificar como negro. Uma coisa então, assim que é muito evidente. Aí o cara vem, não, que é mimimi, que é vitimismo e tal. Vai tomar uma geral pra você ver qual que é da parada, né? É uma questão assim, numérica, aritmética. Se a gente tem mais de 50% da população brasileira que não é branca, porque essa população gigantesca, ela não se faz representar nas universidades, ela não se faz representar nas casas legislativas, nos poderes executivos, nos tribunais de justiça. Década de 90 teve uma música do Racionais, menos de 2%. Menos de 2%. Racionais. É no banco dos réus, não é na cadeira do magistrado, não é na cadeira do representante do Ministério Público. Em contrapartida, a população carcerária, 75%. A gente já alcançou o 3º lugar, daqui a pouco a gente fica em medalha de ouro. Né? Ou seja, a nossa realidade ela é complexa demais. Não estou querendo dizer aqui que é um argumento que muitas pessoas costumam evocar. Então tem que ter punição para ninguém, etc, etc. Nossa justiça é super punitiva, meu irmão. Nosso sistema judiciário ele é altamente punitivo. A gente não teria o tamanho da população carcerária que a gente tem se não fosse. Ele é altamente punitivo e altamente ineficiente, né? Ou seja, você tem determinadas questões que, obviamente, claramente, elas são nascidas dessas estruturas sociais que foram mantidas desde o século XIX, dessas desigualdades estruturais que não são combatidas, começaram a ser combatidas, e a grita de gente que não gostou disso está evidente nos dias de hoje, e eu acho que todo mundo vai entender o que eu estou falando. E isso explica esse tipo de mazela. Você está entendendo? Você não precisa de cota para entrar no presídio. Exatamente. Mas, infelizmente, ainda se faz necessário para entrar na universidade. Quando eu entrei na universidade, em 2001, com 21 anos de idade, velho para a média de idade da minha sala, bem velho. Eu trabalhava de office boy e tal, eu disse, não, agora eu vou voltar a estudar, etc. Quando eu passei no vestibular, aquilo foi uma revolução para minha mãe, para meu pai, mesmo meu pai que é branco. Foi a primeira pessoa da família branca, entre aspas, do meu pai a entrar na universidade. Porque na minha família pobre, também rolou isso. Tipo assim, a geração de agora... Entrava. Na família da minha mãe, que é família negra, outras pessoas já tinham conseguido entrar, mas uma grande dificuldade, etc. E aí, na minha sala, de 40 alunos, havia 2 negros. E olha que eu fiz um curso de licenciatura. Eu fiz história. Eu não estava fazendo direito, não estava fazendo medicina, eu não estava fazendo odontologia, farmácia. Eu estava fazendo história. Num curso teoricamente mais fácil, etc. Pelo menos as pessoas consideravam nessa medida, havia baixíssima representatividade negra ou de outras etnias que não fosse branca, por exemplo. Você está entendendo? Isso é muito sério, cara. Igual, por exemplo, no meu caso. Cara, eu percebo, eu vou tocar nos lugares, tipo assim, não vou falar que é lugar caro, não. Lugar que tem você tem exemplos, por exemplo, eu falo pra uma pessoa da minha rua, por exemplo, vai lá me ver, a pessoa, tipo assim, tem uma visão do lugar que é um lugar que não é pra ela, entendeu? Negro. Não vou lá, não vou entrar. Não vou entrar, não. E tipo assim, eu percebo tocando que é muito... Não tô falando de lugar caro, não. Que tipo assim, que é muito pequeno o número de negros que frequentam os lugares. Eu tô falando de lazer, tipo assim, da pessoa sair, tomar uma cerveja, sentar no lugar. Então, cara... Quero pra ser um negócio assim, né, cara? Mais comum da face da terra. E o pior, velho, as pessoas não conseguirem perceber isso.
Ô, cara, aqui, Saca? em termos de lugar, vamos dizer assim, de territorializar racialmente a cidade, eu cresci, minha mãe é do Pito. Meu pai é de Santa Cruz do Calvário, eu fui criado no Peão. Mas ouvindo da minha mãe e ouvindo da minha falecida avó Maria, por exemplo, determinadas histórias de territórios racializados na cidade, eu sempre ouvi que uma determinada rua dessa cidade era dividida entre os lados Eu das ouvi calçadas, falar isso também, cara. que era Caetano Marinho. Um lado era de negro, outro lado era de branco. Exatamente, o que eu tô falando aqui não é novidade para a população dessa cidade. Né? Isso é muito pouco tempo, velho. Pouco tempo, minha mãe lembra disso vivamente. A minha mãe fala que em alguns clubes aqui dentro não aceitava negro. Não entrava. Tipo assim, não era lei, mas era costume. Mas era um costume. Tá ali do você lei, entrasse costume. era o outsider. Entendeu? Você é o estranho no lugar e vai acontecer alguma coisa com você ali. Não estou dizendo exatamente que eles iam agredir a pessoa, mas se criavam situações para que as pessoas não frequentassem. Então minha mãe, ela sempre me contou essa história, minhas tias, minha avó sempre me contaram isso. Porque elas passaram por essa experiência. De ficar no domingo ou no sábado, na caída da noite, observando as pessoas entrando no Clube Pontinovense e um padrão de pessoas da High Society Pontinovense, da Fina Flor da Sociedade Pontinovense, e as outras pessoas não. Ou seja, há entendimentos e há cargas históricas fortes com relação a isso. A gente falar infelizmente que isso tem pouco isso tempo, mudou. velho. Isso, vamos dizer assim, é necessário dizer isso também. Que no Pontinovense nós entramos lá hoje. Exatamente. Né? A passo de tartaruga, mas mudou, né, velho? Por tipo exemplo, assim, eu vi duas coisas acontecerem no Pontinovense, eu não estou desrespeitando a memória das pessoas, nem do clube, etc. Estou, inclusive, indicando agora algo que é super interessante, que é positivo, que teve um fórum de cultura da AMAP, uns anos atrás, e tocou congado de sem peixe, cara. Dentro daquele espaço que, historicamente, eu ouvi, enquanto pessoa, como um espaço proibido para nós que não éramos brancos. Você tá entendendo? Uhum. E um congado de pessoas negras trocando lá. Num evento lá da Faculdade Dinâmica onde dou aula. Eu casei no Pontinovense. Casou no Pontinovense. Eu casei lá. Eu convidei a Rosângela e tia Efigênia do Gangazumba para cantar no evento lá. E as duas, né? Elas se transformam em duas entidades quando elas desempenham uma performance maravilhosa delas. Tia Efigênia cantando e Rosângela dançando. Naquele espaço ali, aquilo foi muito forte. Depois da apresentação, nós três, eu, Efigênia e Rosângela, ficamos conversando, sabe, a respeito daquilo, do significado daquilo, de como as duas haviam sentido aquilo positivamente também, sabe? Arrepio, velho, só de falar assim. De ocupar aquele espaço com aquele canto ancestral, você tá entendendo? É um negócio louco muito demais. louco. Mas ainda é muito marcado por isso. A gente está aqui vencendo mais uma barreira. Né, construindo uma nova experiência em detrimento de um passado que não permitia isso. Mas, complementando aquilo que você perguntou em relação às cotas, na época das primeiras experiências, ainda antes da lei de cotas aprovadas pelo STF, por exemplo, muita gente discutia de fato que as cotas empobreceriam as universidades públicas brasileiras, etc. E aquilo que aconteceu depois da implementação desde a UERJ, que foi a primeira instituição pública de ensino superior a admitir cotistas, é exatamente o contrário daquilo que se previu. Os resultados de pessoas cotistas são iguais ou superiores às pessoas que entraram pela ampla concorrência do vestibular em todas as áreas praticamente, com algumas diferenças de uma instituição para outra. Por exemplo, os primeiros dados que são justamente da UERJ, eles apontam isso com muita clareza. Como é que o pessoal tem, de fato, um nível de, não só de rendimento, de nota, etc., mas de evasão que é melhor do que as pessoas que entraram pela concorrência, que, em tese, teriam formações, né, antes de entrar no ambiente universitário, melhores do que as cotistas, supostamente melhores do que as cotistas. Isso vem se repetindo sistematicamente como resultado, como estatística das universidades que implantaram as cotas. Eu me lembro agora dos dados que são da UFMG, por exemplo, que demonstram isso de maneira muito clara. Então, assim, as cotas não destruíram a Universidade Pública Brasileira, ao contrário, elas tornaram a Universidade Pública Brasileira. Eu sou filho da educação pública, do antigo pré-primário até o doutorado, eu estudei em instituições públicas. E estando nessas instituições nesse tempo todo, eu percebi uma melhora de tudo. E vamos dizer assim, a mudança mais recente, alguns programas de pós-graduação
de mestrado e doutorado é também implementação de cotas que não existiam para pós-graduação, existiam só para graduação, por exemplo. Se reconhece, por exemplo, que esses espaços eles precisam ser diversos também. Eu, quando fiz doutorado, na minha turma de doutorado, era, lá na UF é um pouco diferente dos outros lugares, a gente entra por área. Na minha área, que era contemporânea 1, eu contava 2 negros. Olha só. Entendeu? E numa área que discutia você fundamentalmente... como professor universitário também, eu conto nos dedos. Nas 2 instituições nas quais eu atuo, aqui na Faculdade de Dinâmica e lá na UENG, são poucos negros, né? Eu faço essa pergunta aos meus alunos, né? Além de mim, quais outros professores negros vocês têm aqui nesse curso, etc, etc. Faço para os alunos de todos os cursos, de medicina a pedagogia. Eu acompanho seu Facebook lá, vejo que você aplica às vezes até o Racionais na galera, né? Eu vi você interpretando um negro pra descontrair, aquele vídeo lá era de uma aula de filosofia e o pessoal tava pirando, eu não tô conseguindo entender esse negócio, então vamos tornar isso mais leve. Aqui, vou mandar um salve pra galera que tá participando aqui. Quero mandar um abraço especial pro meu tio Ranielio, que tá aqui, que é escultor, artista. Um grande abraço, Ranielio. É aniversário do Ranielio hoje. E hoje, galera... Parabéns. É aniversário também. Um grande escultor. É um grande escultor. Conhece o Ranielio? Conheço o trabalho dele em Virginópolis, que é a terra de Celúzia. Fez coisas fantásticas lá. Aí, Ranielio, ó. Gugu conhece lá o seu trabalho, a terra da sua esposa. Terra da minha esposa. Show de bola. Então, um abraço, Ranielio. E hoje também, galera, é o Dia das Mães. Eu quero mandar um abraço aí para todas as mães, para minha mamãe querida. Abraço, mãe. Minha mamãe linda. E hoje também a minha bisavó, se estivesse viva, estaria completando hoje 97 anos, que foi a musa inspiradora da minha música Mãe Preta. Então eu posso dizer assim que eu entrei, essa música eu compus após um sonho que eu tive com ela, tinha uma ligação muito forte com ela, tenho ainda uma ligação muito forte com ela. Então, saravá, avó, o lugar que a senhora estiver aí. Axé. Axé. Então é isso, mandando salve pra galera que tá participando. Alexandre Paroli, muita gente. Beatriz falando, o racismo brasileiro está impregnado desde a infância, introduzido de diversas maneiras, bem sutil. Isso faz que diversos discursos racistas se perpetuem até hoje. Exato, Beatriz. Valeu, Beatriz. Resistência. Ricardo Túlio Malta Moreira, boa noite. O som está baixo, isso aqui já foi mais cedo, a gente já melhorou aqui o som, chegamos mais perto um pouquinho. Então, é isso aí. Parabéns, Casa de Malungo. Ivonilde, Gugu. Você acha que separar... Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Gugu. Separar um dia para a mulher negra é algo positivo ou negativo para o movimento de igualdade racial? Eu acho que é positivo para chamar atenção para determinadas coisas, determinadas questões que atingem centralmente a mulher negra. Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, por exemplo, eles têm um trabalho que fala de gênero e raça, que é publicado de tempos em tempos. Infelizmente, sempre indica que a situação da mulher negra é sempre aquela mais dramática em comparação a homens negros e brancos e mulheres brancas, por exemplo. Em termos de salário, em termos de ocupação, em termos de condições de vida de maneira geral, mas de escolaridade, por exemplo. Então tem uma série de questões que precisam ser discutidas de fato. Um comparativo, por exemplo, entre mulheres brancas e negras, homens brancos e negros, as mulheres negras sempre alcançam um patamar de vida mais prejudicado, se a gente for observar. Então é algo que merece atenção para uma série de outros aspectos que eu mencionei aqui, por exemplo, violência, etc. Eu tô vendo o nome de Carlinhos aqui, velho. Tô lembrando de um caso aqui também, que ele me falou e acabou que eu vi isso num documentário depois. Olha que louco. No Carnaval de Salvador, tinha uma seleção racista para as pessoas utilizarem o abadá. Um bloco, né? Um bloco no Carnaval de Salvador. E aí depois eu vi até num documento. Então as pessoas, tipo assim, branco podia usar abadá e o negro no carnaval, a palavra abadá, que é Yorubá. É Yorubá. Então assim,
É muito louco isso, né, velho? Se pensar agora que vai estrear uma novela na Globo, que é na Bahia. Bahia tem mais de 80% da população negra. É a capital mais negra do país. Salvador é a capital mais negra do país. O estado da Bahia é o estado mais negro do país. E todo núcleo protagonista da novela é branco. Isso não é fantástico? Aí eu digo, tem uma discussão sobre isso que é muito massa, que é um documentário do Joel Zito, a respeito da discriminação racial nas telenovelas brasileiras, chama Negação do Brasil, que é fantástico. Isso é um documentário? Documentário. Amor, esse anota o nome documentário, Negação do Brasil, ele é, além de sensacional, ele é super necessário para que a gente consiga entender como é que essa construção racista de determinados estereótipos, ela se dá através das telenovelas, por exemplo, que são um fenômeno brasileiro super importante do ponto de vista da cultura. Então, essas estruturas raciais, infelizmente, o documentário de Joel Zito é de 2001. Eu vi ele publicando algo hoje no Facebook falando isso. Meu documentário é de 2001, de lá pra cá pouca coisa mudou. Apesar da Thaís Araújo ter protagonizado uma novela do Manuel Carlos, etc, estruturalmente as coisas não mudaram. Pois é. Ou seja, entrevista ali a Ruth de Souza, uma série de outras atrizes, por exemplo, mostrando como elas, dentro desse processo todo, apesar de terem um talento inquestionável, jamais alcançaram de fato o topo do cast. O que eu tenho percebido também que eu acho isso muito importante hoje através da internet, o tanto que vem crescendo a questão da militância negra também, né? Dessas atrizes mesmo, a Lucinda, a Elisa Lucinda, esse pessoal todo. Então, isso é muito massa. Então, Gugu, é o seguinte, acho que estamos caminhando aqui pro fim do programa. Nossa. Isso aqui é papo pra gente ficar aqui... dá pra ficar uma eternidade. Então, para poder finalizar, assim, fechar o programa, eu queria que você falasse para a galera a importância dessas políticas de ação afirmativa, dessa questão, né, da valorização da identidade do negro. Eu quero até citar aqui a galera lá do Ganga Zumba, mandar um abraço para a galera do Ganga Zumba. Salve Mariana, Pedrinho. Pedrinho, a galera lá do Ganga Zumba. Rosângela, Taquinho. A galera participou. Efigênia. A galera toda participou dos meus 2 videoclipes que tem na internet, então você pode jogar aí no YouTube, Arthur Vini, Eu Sou Negão, Pele Preta, a galera participou e nós participamos de um evento, a minha esposa e eu lá, que falava sobre a questão da estética da mulher negra. O evento valorizava a questão da beleza do cabelo, né, crespos e cacheados e tal. Então, para essa galera eu queria que você falasse dessa importância de eventos de política de ação afirmativa, como esses que acontecem lá no Ganga Zumba, a galera do Herdeiros do Banzo também. Queria que você falasse da importância dessa política, né? Dessa política de ação afirmativa, para a gente fechar o programa aqui com chave negra. Toda com chave negra. Vamos escurecer, vamos enegrecer bem a questão. Cara, todas as iniciativas de combate ao racismo, elas são necessárias. É uma das últimas fronteiras da construção da alteridade humana. Existem outras também, como o combate à homofobia. Sim, eu acho com certeza que é muito importante. Para alguns antropólogos, eles costumam chamar, inclusive, de a última fronteira dos preconceitos, porque para o racismo e para a injúria racial a gente tem leis criminalizando as práticas. Para a homofobia a gente não tem. Então, nossos irmãos homossexuais, eles ainda são apedrejados, eles são esfaqueados, com certeza, têm seus corpos queimados. Cotidianamente, o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais mata a população LGBT no mundo. Isso é inacreditável. Isso é, enfim, inominável, na verdade. Então, todas as práticas sociais, coletivas, que visem a construção da alteridade, o combate ao racismo, o combate à homofobia, o combate à intolerância religiosa, são instrumentos transformadores da realidade que não devem desaparecer. Eles têm que ser fortalecidos, eles têm que ser apoiados de todas as maneiras possíveis. Então, é um trabalho que o Ganga faz há 30 anos, há mais de 30 anos, há 30 anos já, é algo que já transformou em grande medida o entendimento de boa parte da população de Ponte Nova, por exemplo, a respeito das questões raciais. Então,
para autovalorização do negro, por exemplo, em sua estética, em sua cultura, em sua história, em suas memórias, etc. O gangue é peça fundamental aqui em Ponte Nova. Né? É algo que tem que ser considerado assim, a sua máxima potência, tem que ser incentivado, tem que ser reconhecido, tem que ser reverberado, etc. E muitas vezes a população sequer sabe, né, do trabalho que o pessoal desenvolve. Tudo isso tem que ganhar mais notoriedade, eu acho. Tem que ganhar mais visibilidade, tem que ganhar mais apoio das autoridades, etc. E é uma coisa que a gente tem que falar aqui, né, que infelizmente determinadas políticas públicas de cultura estão sendo desmontadas, elas não estão sofrendo continuidade, elas não são políticas de governo, não é de governo de fulano, não é de governo de cicrano, não é de secretário Beltrano, nem do outro, etc. São políticas de Estado, que servem para que essas pessoas tenham visibilidade, que servem para que a realidade cultural da cidade seja modificada. Os seus dois Exatamente, clipes que eu já ia falar. Nasceram dessa política. Projeto de financiamento à cultura. Exatamente, o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura. Os seus dois clipes saíram dessa política e se apresentaram claramente como instrumento de combate ao racismo, de construção de espaços de alteridade, de construção de espaços de justiça. Então, eu deixo aqui também o meu protesto no que diz respeito a desmonte que ocorre em relação a essas políticas. Que elas favorecem a desigualdade, elas favorecem o desmonte de determinadas iniciativas culturais e favorecem, por exemplo, o racismo, porque deixa de absorver processos como o seu, projetos como o seu, clipes como o seu, etc. E outras iniciativas tantas que, por exemplo, não combatem o racismo, mas combatem a violência, combatem a evasão escolar, combatem uma série de outras questões, para além de servir de elemento de entretenimento, etc. Tem outros Nesse significados, projeto mesmo teve significados sociais fortes, cara. Teve diversos, o próprio Leandro lá também do Grupo Senzala também. Exato, fez exato. Então esses projetos são muito importantes e assim, eu acho que foi muito massa. Uma pena, por exemplo, o projeto do Carran não ter sido contemplado e não ter conseguido ter acesso aos recursos e tal. Gugu, então acho que é isso aqui, um brinde aos malungos. Um brinde aos malungos de todo mundo. Salve, axé. Salve, salve, axé. Oxalá que a realidade se modifique para nós em algum tempo. Axé. Axé. Tamo junto. Então, a galera que participou aqui, quero agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente. Muito obrigado. Vocês aqui do Instagram, um forte abraço. Obrigado por ter participado. Vocês aqui do Facebook. Então agora é o seguinte, galera. Quem compartilhou aqui no Facebook e quem comentou aqui no Instagram, sorteio vai rolar aqui da camisa, essa camisa aqui, massa aqui, do videoclipe Pele Preta, iremos sortear. Iremos sortear aqui também essa camisa aqui, feita pelo parceiro Lucas Freitas e confeccionado pela galera da Pro Artes. Então vai rolar o sorteio. E essa bolsa massa aqui, ó, feita pela Lília Nogueira. Então, galera, voltando a falar dos apoiadores, temos o apoio da cerveja aqui, Trem das Gerais. A gente tá chapando aqui a cerveja. Trem doido. Massa demais a cerveja, né? Trem doido. Tá batendo aí já. Cerveja Bacon Beer, feita especialmente pra galera lá da Gastro. Então aqui, ó, Gastro também é parceiro do programa. Um salve aí ao Malungo Lucas. A galera da Pontinet, um forte abraço aí pro João Matos da Pontinet, que também é parceiro do programa. Falei aqui da galera lá da Pro Artes Confecções. Então é isso aí. Falei de todo mundo, agora a gente vai comer um tiragosto aqui de leve, continuar a tomar a cervejinha, continuar a prosa aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com o sorteio, beleza? Dá um salve final pra galera. Valeu, pessoal. É nóis.